Vamos colocar o vídeo. A gente fez um vídeo sobre o look diabólico do Moraes. Pode ser? Vamos colocar. A minha equipe está gostando de fazer esses vídeos. E eu fico feliz por eles, porque acho que esse é o espírito. Pode abrir, William. Eu queria conversar com o Gustavo e com a Duda sobre isso. Vocês viram que o Alexandre de Moraes falou para o New Yorker? Vocês conseguiram dar uma pequena lida nessa entrevista? Eu vou aqui trazer só alguns trechos. Nessa matéria da BBC, fala que pressão dos Estados Unidos só fará efeito se, abre aspas, porta-aviões chegar até o Lago Paranoá, em Brasília. Ele ainda fala, vejam só vocês, que loucura, né? Ele fala que, e eu quero puxar esse trecho aqui, da matéria, falando que ele é um justice, não um judge. Olha isso, né? Ele é meio que a corporificação da justiça. Enquanto os apoiadores de Bolsonaro formavam milícias digitais que inundavam a internet com desinformação, alegando que oponentes políticos eram pedófilos, espalhando mentiras descaradas sobre suas posições políticas, inventando conspirações, Moraes lutou para forçá-los a ficarem em silêncio. Com poderes especiais concedidos pelo judiciário, ele suspendeu contas pertencentes a legisladores, magnatas empresariais e comentaristas políticos por postagens que ele descreveu como prejudiciais à democracia brasileira. Seus detratores o chamaram de tirano e autoritário, alegando que ele estava violando os seus direitos. Esse é um trecho da matéria do The New Yorker. E eu queria ouvir você, Gustavo. Egotrip, egolatria, narcisismo, vaidade. Ao mesmo tempo que eles são características de todos os ditadores, eles também ajudam ao final deles ser mais rápido também, não é mesmo? Como que você enxerga? Perfeito, Marco. Eu acho que tu colocou muito bem, né? Porque o culto à imagem é próprio dos ditadores, né? A gente tem ao longo da história, sobretudo se a gente pegar, né, para não ir tão longe na história do século XX, todos os ditadores, né, a começar pelo Stalin, que lembra muito esse perfil do Alexandre de Moraes, tinham um culto à imagem. Na China comunista a mesma coisa. Aqui a gente vê muito isso, né? É porque ele disputa ali com o painho essa primazia né, de quem é que manda mais. Então, assim, ele criou um personagem, só que ele acredita nesse personagem, né? Ele não consegue mais sair desse personagem. E ontem aquele ensaio fotográfico foi uma coisa bizarra, assustadora, assim. É típico, né, desses totalitários, dos regimes totalitários, dos tiranos, e como tu bem colocou, isso acaba apressando, né? A egolatria acaba apressando a queda desse tipo de personagem. De outro lado, né, o que ele fala em relação aos Estados Unidos também é próprio, né, desse tipo de personagem histórico, ou seja, a bravata. Eles sempre usaram da bravata, né, dessas piadinhas que eles querem passar por engraçados, mas na verdade é muito grave o que ele está dizendo, porque na verdade ele acaba provocando ainda mais, né, possíveis represálias do Brasil que não vão ser, dos Estados Unidos, desculpa, que não vão ser só em relação a eles. Se fosse ficar só no CPF dele, estava lindo. O problema é que isso pode prejudicar o país como um todo, esse tipo de bravata. Então, assim, está se criando cada vez mais como tu falou, essa egolatria dele, essa egotrip, está criando cada vez mais uma ficção bizarra. Mas o problema é que a gente acaba entrando junto nessa história. Se ele tivesse sozinho nessa fantasia lunática dele, tudo bem. O problema é que todo o país acaba sendo prejudicado pelas ações e pela tirania do senhor Alexandre de Moraes. Então, assim, para mim, ontem foi a tampa do caixão, né? Aquele ensaio fotográfico, e acho que ilustra muito bem o que a gente tem vivido nos últimos tempos aqui no Brasil. E eu queria jogar aqui, a gente tem um terceiro print, William, colocando que a tirania continua. O Moraes, ele continua condenando hipossuficientes e professoras, mais réus aqui do 8 de janeiro.
é um grupo de pessoas que não aceitou o acordo da PGR que prevê confissão de crimes, a realização do curso da democracia e pagamento de multa, Duda. Vamos lá. Tanto o ensaio fotográfico do Moraes, quanto essa matéria que você passou agora, quanto a forma como o The New Yorker apresentou a situação para os seus leitores, mostra uma coisa. Tudo isso é a maior prova de que todo esquerdista tem complexo de ditador. Todo esquerdista concorda em desrespeitar os direitos mais básicos de um indivíduo, se esse indivíduo não estiver do lado dele. Todo esquerdista concorda em censurar pessoas e meios de comunicação, se esses não estiverem do lado deles. Todo esquerdista concorda em condenar e prender pessoas inocentes, se essas pessoas não forem esquerdistas como eles. Enquanto não é conveniente para eles, se você não estiver na mesma trincheira que eles, se você não estiver defendendo as mesmas pautas que eles te querem parado e vendado no paredão. Se você não estiver do lado do esquerdista, ele quer a sua cabeça numa estaca. É assim que funciona. Ontem aconteceu um episódio aqui na Câmara Municipal da minha cidade que me fez perceber muito isso. Eu e um outro vereador estávamos falando sobre a anistia e uma senhora de roupa vermelha e militante do PT começou a gritar, sem anistia! Eu parei para pensar e eu fiquei com vontade de agradecer essa senhora, porque ela prova isso que eu acabei de falar, que todo esquerdista é um ditador em potencial, só falta para eles poder, oportunidade e meios de ação. O problema é que o careca em questão tem tudo isso, né? Mas vamos lá, são esses esquerdistas que batem palma para uma mulher sendo condenada a 14 anos de regime fechado, de cadeia, por causa de um batom. Sabe para que mais esses esquerdistas também batem palma? Eu não sei se vocês lembram quando um cara tacou fogo na estátua do Borba Gato. Sabe há quanto tempo esse cara foi condenado? Nenhum tempo, ele está prestando serviço comunitário. A princípio, ele até foi condenado a 3 anos em regime aberto, mas ele conseguiu converter. Prestação de serviço comunitário. Sabe qual foi uma das falas na condenação dele? Que ele colocou em risco. A justiça entendeu que aquele homem colocou em risco não só o patrimônio público, como a vida das pessoas que estavam próximas, porque ele atirou fogo na estátua, e ainda assim, ele, que é um militante de extrema esquerda, o Paulo Galo, foi condenado a prestar serviços comunitários. Enquanto a Débora, que pegou um batom, passou numa estátua e depois tiveram que usar água para limpar, foi condenada a 14 anos. Então, a gente precisa se ater a isso e a gente não pode esquecer disso nunca. E a gente não pode deixar que ninguém jamais esqueça que todo esquerdista é um potencial ditador. Seja um deputado federal do PSOL, seja a tua vizinha sindicalista eleitora do Lula. Todos eles, se pudessem, colocariam todo mundo que não concorda com eles num paredão. Todos eles, sem exceção, Marco. É a natureza da esquerda. Se você não concorda, você não presta. Não existe liberdade, não existe lei, não existe democracia, não existe nada. Existe a intenção do partido. Existe o que eles querem alcançar. Eles têm o norte e eles passam por cima de todo mundo que atrapalhe eles de chegar nesse norte.